Glória a Deus, salve cada irmão, a cada irmã nesse dia com a gloriosa paz de Cristo Jesus, amém. Que Deus abençoe teu lar, tua vida e os teus caminhos, amém. Mais uma vez, mentindo na poderosa palavra de Cristo Jesus, né? Falando de nós andar contrário à palavra de Deus, né? Salmo 107, versículo 11 e 12, né? Que desprezamos o conselho do Altíssimo e andamos contrário à palavra de Deus, né? Temos falando de ir aos cultos, né, das artimanhas do inimigo para nos tirar dos cultos, de adorar, de exaltar o Senhor, né? Falemos de 2 Samuel capítulo 11, que Davi, em vez de estar na guerra, né, ele estava em casa cobiçando a mulher do seu próximo, né, e com isso veio um adultério. Falamos do Salmo, acho que é 84, né? Acho que é o Salmo, deixa eu dar uma espiadinha aqui para não dar o endereço errado. Salmo 84, 10, que vale mais um dia na presença de Deus do que 1000 lá fora, ou seja, é melhor ficar 20 dias na igreja do que 60 anos fora, né? E com o texto de hoje, para nós entender bem que o inimigo usa isso para nos tirar da presença de Deus, né? Nós vamos ler em Êxodo capítulo 5, né? Ou seja, de artimanhas do inimigo para nós não deixar estar no culto adorando, né? Muitos vão dizer assim, mas eu sou o templo do Espírito Santo, Deus fala comigo em casa, aonde eu estiver, eu sei que fala, né? Mas tem muitas pessoas que têm um chamado para pregar, para louvar, né? Para entregar uma revelação, uma profecia, né? Então esse lugar geralmente é um ambiente no culto que Deus vai usar você, né? Tanto é que lá em 1 Coríntios Paulo fala da organização do culto, então nós temos que estar no culto, né? Quando tiver oportunidade. E o inimigo usa artimanhas para nós não cumprir essa missão. Êxodo capítulo 5, no versículo 8, assim: mas exige deles a mesma quantidade de tijolos que dantes faziam. Nada diminuireis dela. Eles estão ansiosos, é por isso que clamam, dizendo, vamos sacrificar ao nosso Deus. No 9, agrave o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele, e não confiem em palavras de mentira. Então saíram os inspetores do povo e os seus capatazes, e falaram ao povo, assim diz Faraó, eu não vos darei palha. Amém? Né? Veja que interessante o texto, né? Eles construíram tijolos na época, né? Então eles estavam trabalhando, estavam escravos de Faraó. E Deus envia Moisés para resgatá-los, né? Então ali eles estavam trabalhando e eles usavam, eu não sei bem como é que funciona, mas eu acredito que eles misturavam o barro com a palha e faziam os tijolos, né? Então, o que o Faraó disse? Para quem não sabe, Faraó espiritualmente representa Satanás, né? Vai lá e tira a palha deles. Diz que eles mesmos vão ter que arrumar a palha. Ou seja, ia aumentar o trabalho, mas eles tinham que produzir a mesma coisa. Com isso, eles não tinham tempo de clamar a Deus, né? No 9, né? Exige deles uma mesma quantidade de tijolos que antes faziam. Nada diminuís dela. Eles estão ansiosos e por isso clamam dizendo, vamos sacrificar a Deus. Você está buscando a Deus. Então o que o Faraó disse? Aumenta a carga horária de trabalho deles. Com isso eles não vão ter tempo de clamar a Deus. Você entendeu? Então o inimigo usa artimanhas para nós não clamar ao Senhor. Por isso que lá em Daniel, capítulo 6 ao 9, né, foi levantado um decreto que ninguém podia orar a Deus. O que o inimigo queria? Que Daniel não cumprisse a palavra de orar. Por 30 dias ninguém vai orar. Era o plano, né, do homem lá na época. Quem orar nesses 30 dias vai ser lançado na fornalha. Ou seja, algo para tirar Daniel da palavra. Ou seja, nós deixar de ir ao culto por um hobby, por um esporte, botar o culto em segundo lugar, por exemplo, né? Botar o trabalho em primeiro lugar. Amanhã nós vamos ver que Jesus ensina isso. Jesus ensinou isso, né, sobre o trabalho. Jesus ensinou, não, porque pode dizer, mas isso aí é em Êxodo, é no tempo que o povo estava escravo, agora nós não temos mais escravo, né? Nós somos muitas vezes escravos do trabalho, deixamos de ir ao culto para trabalhar, muitas vezes por escolha nossa. Muitas vezes não dá, mas muitas vezes tem escolha nossa, né? Então ele diz, agrava o serviço sobre eles, no 9, sobre esses homens, para que se ocupem nele e não confiem na palavra de mentira, ou seja, na palavra de Moisés, né? Satanás queria ocupar eles, você está entendendo? Queria distrair eles, para que eles não buscassem a Deus, e com isso eles perdessem o que é a força e continuassem escravo dele. Satanás quer que eu seja escravo dele. Não estou dizendo que nós não vamos trabalhar, né? Do suor do teu rosto comerás. Devemos trabalhar, mas não deixar o inimigo distorcer muitas vezes, né, a palavra de Deus. Ele queria manter eles ocupados nas obras mundanas
Com isso, eles não clamavam a Deus, não buscavam a força de Deus. Eles estavam se multiplicando, né? É que nem hoje a igreja está crescendo. O diabo não quer que a igreja cresça, né? Eles estavam se multiplicando. Ele diz no versículo 5, disse mais Faraó, o povo da terra já é muito, e vos fazeis abandonar as suas cargas. Estava abandonando as obras do mundo, né? Então Satanás sempre vai achar uma forma, quando você quer abandonar o mundo, de te ocupar. Amém? Mas a palavra de Deus tem poder para nos libertar. Amém? Que Deus abençoe teu dia, com a gloriosa paz de Cristo Jesus. Amém?